Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula, né? Depois da introdução, a primeira. A gente vai ver aqui como trabalhar com layout em Excel, layout básico, para a gente dar sequência para fórmulas e avançar, tá? Quando você abre o Excel 2013, ele tem um diferencial 2010, que ele abre essa tela aqui, para você fazer a seleção de alguns modelos prontos. Eu vou pegar uma pasta de trabalho em branco, vou dar um clique só, e ele vai abrir para mim. Observe que ele, por padrão, já aparece com a célula A1 selecionada, certo? Eu vou escrever aqui, ó, já está selecionado, só preciso escrever. Ok? Primeira coisa que a gente observa, eu dei um Enter para confirmar o conteúdo, e aí ele também dá essa célula que é a parte de seleção. Quando você dá Enter, ele vai descendo. Se você segurar Shift e Enter, ele vai subindo. Se você der Tab, ele vai passando para o lado. Se você der Shift e Tab, ele vai voltando, tá? O Shift é para desfazer a outra atividade de movimento. Você também pode usar as setinhas do mouse para poder fazer essa navegação, ok? A primeira coisa que a gente pode observar é que a aparência, a impressão que nos dá é que o conteúdo do boletim do segundo ano ele atravessou tanto a coluna B quanto a coluna C. Parece que ele invadiu, né? Isso não é verdade. A gente pode observar, se eu digitar aqui, ó, número 1 aqui na A5 e aqui na B6 eu digitar 6, olha só, o conteúdo que eu escrevi aqui, ele fica visível na barra de fórmula. Olha só, B5, escrevi o número 6 e aqui está o conteúdo dele, certo? Se eu clicar aqui em C1, não vai aparecer conteúdo algum, porque não tem nada nele. Se eu apertar aqui, eu der um clique aqui em B1, não vai aparecer nada, porque a gente não tem nenhuma informação aqui. Se eu clicar aqui em A1, aí sim ele mostra todo o conteúdo, ok? Todo o conteúdo da frase. Ok. Vou apagar isso aqui para a gente continuar com a aula. Aqui na célula 3, eu vou escrever aqui matéria. Unidade 1, unidade 2, estou dando tab, unidade 3, tab, unidade 4 e vou dar um Enter, certo? Olha só, em muitas situações como essa, por exemplo, vai ser necessário que você aumente ou diminua o tamanho da sua coluna. Unidade 1 ele está aparecendo aqui tranquilo dentro do conteúdo da célula. A unidade 2 já está cortada, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui entre a coluna C e a coluna D, vou clicar, vou segurar e vou arrastar um pouquinho para eu poder enxergar o restante do conteúdo. Fazer a mesma coisa aqui com a unidade 3, certo? Vou abrir aqui. Uma outra opção para você expandir automaticamente para o conteúdo que ele tem, certo? Se o conteúdo é pequeno ou grande, se você clicar duas vezes entre uma letra e outra, olha só, ele já vai expandir automaticamente para você, já vai deixando um tamanho de uma sobra aí de mais ou menos uma letra no final. Eu não vou clicar aqui duas vezes porque esse é o texto, ele vai vir para cá, ó, e aí vai ficar meio distorcido. Vou fazer aqui só para você ver e depois eu desfaço. Olha só, certo? Vou desfazer. Beleza. Aqui embaixo eu vou escrever matemática, inglês, física, certo? Beleza. E esses vão ser aí nossas matérias. Olha só, se eu vier aqui em arquivo e imprimir, eu tenho aqui uma visualização de mais ou menos como está saindo lá o conteúdo daquele material que eu escrevi ali. Eu vou clicar aqui, ó, em aplicar uma página,
para eu poder ver melhor. Observe que o conteúdo está aqui. Aqui é a representação do papel, mas não possui linhas de grade, não possui nada disso, certo? Eu vou clicar aqui novamente, que aqui eu tenho uma noção de como ela está saindo no papel, e vou voltar aqui para a minha área normal. O que acontece? Essas margens, essas linhas que você está vendo aqui, ela só serve como um norte para você. Ela não existe ainda para impressão. Essas são só margens mesmo que delimitam, deixam você perceber com um pouco mais de facilidade o limite da célula. Para que essa grade, essa linha de grade ela apareça, eu preciso fazer o seguinte: selecionar ou uma célula ou um conjunto de células. Se for um conjunto, eu clico, seguro e arrasto, por exemplo, para baixo e para a direita, ou para a direita e para baixo, ou na diagonal mesmo, certo? Eu seleciono, vou trabalhar aqui, ó, na página inicial, no agrupamento fontes, eu vou vir em bordas, e vou escolher aqui, ó, todas as bordas, certo? Vamos ver lá como é que ficou na impressão. Arquivo, imprimir, olha só, vou aplicar aqui o zoom, beleza? A gente tem um detalhezinho que matemática ela avançou para a quantidade da unidade, para a coluna, para a linha para a célula da unidade 1, né? Então vamos corrigir isso. A gente já viu que se eu der um clique duplo, ele vai distorcer, vai ficar um pouco feio. E não é minha intenção, eu quero que isso aqui fique no centro. Então eu vou clicar, segurar e arrastar mesmo, certo? E agora eu já corrigi. Você pode ver que a linha aqui ficou um pouco mais reforçada comparada ao restante. Existe uma outra ferramenta no Excel que é a ferramenta de mesclagem. O que ela faz? Ela mescla duas células. Eu tenho aqui a célula H e a H2 e I2, que é o nome dessas duas células. Eu selecionei elas, né? Se eu clicar aqui, ó, em mesclar e centralizar, eu vou colocar aqui só uma letrinha, tá? Se eu clicar em mesclar e centralizar, eu tenho várias opções aqui, certo? Eu vou clicar aqui em mesclar e centralizar, ela vai mesclar as duas células, transformar as duas células em uma célula só, certo? E centralizar o conteúdo. O conteúdo, apesar de estar no centro, como você pode observar aqui até pela própria linha, eu posso alterar aqui a direção dela, não vai deixar de estar mesclada, tá? Certo? Aqui são os posicionamentos, caso ela esteja um pouco maior, vou explicar daqui a pouco. Se eu clicar novamente na célula mesclada, ela vai tirar a mesclagem e vai voltar tudo ao normal. Eu posso fazer essa mesclagem tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Olha só. Certo? Eu consigo então, através dessa forma, posicionar a letra, nesse caso, em qualquer lugar. Se eu quiser colocar ela aqui no cantinho, eu venho alinhamento para a esquerda, certo? E aqui eu peço para ele alinhar a linha na parte de baixo aqui, ó, alinhar embaixo, certo? Eu quero colocar ela no meio. Centralizo e eu alinho ela aqui no meio. Ok? Eu vou tirar a mesclagem e vou fazer aqui o seguinte. Eu vou mesclar agora aqui esse título no centro desse conteúdo. A dica é o seguinte: se você tem uma tabela que vai conter várias colunas, você já sabe quantas colunas ela vai ter, você já pode mesclar logo no início. Se você não sabe ainda o tamanho que vai ter de colunas, a dica é você fazer a estrutura primeiro e depois selecionar todas as colunas aqui, olha, ela termina na E, começa na A, selecionei da A a E, e agora eu vou clicar aqui em mesclar e centralizar. Beleza, aí eu cliquei em mesclar e centralizar. Vamos ver como é que ficou aqui? Arquivo, imprimir. Olha só, vou tirar aqui o zoom, ok? Ela está aqui, ó, mesclada e centralizada aqui, ó, com relação à tabela, ao conteúdo da tabela. A parte de impressão e alinhamento para colocar ela aqui no meio certinho, a gente vai ver tudo daqui a pouquinho, nas próximas aulas, melhor dizendo. Tá bom?
Bom, eu consegui montar a minha primeira tabela, consegui colocar os primeiros conteúdos, vi como eu posso redimensionar aqui as colunas. Eu vou fazer até ficar aqui um pouquinho maior essa parte de cá. Vou pegar esse conteúdo aqui e eu vou deixar ele no meio. Vou aumentar aqui também um pouco o tamanho da fonte e vou dar um negrito. Beleza? Vamos ver como é que ficou aqui, se ficou bacana. Beleza, ficou legal. Ok, então vamos fazer mais uma coisa para ficar legal. Eu posso mudar a cor da fonte, certo? Eu vou colocar aqui, vamos fingir que essa escola tenha sua logomarca e suas cores de definição verde. Então eu vou colocar aqui a cor da fonte verde. Aqui, ao invés de colocar a fonte, eu vou selecionar toda a coluna e vou preencher o fundo aqui, ó, em preenchimento, cor de preenchimento. Eu vou escolher a cor do fundo, um verde um pouco mais claro, certo? E aqui nas matérias vou selecionar também cor de preenchimento e vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura, ok? Aqui eu vou colocar uma borda nela também, certo? Vamos ver como ficou. Beleza. Então, você pode alterar a cor da fonte por aqui, na cor da fonte, cor do preenchimento aqui no balde de tinta, certo? Vamos ver, as bordas você pode colocar aqui através desse ícone aqui, que vai estar agrupado aqui tudo. Você vê que trabalhando apenas com a parte de fonte e alinhamento até agora, fonte e alinhamento, certo? E vamos ver agora o conteúdo. Vamos dizer que esse rapaz ele seja muito bom em matemática. Seja um pouquinho mais fraco em inglês. Mas ele é esforçado. E que seja também muito bom em física. Ok? Inserir esses conteúdos. Eu vou colocar todos esses números aqui centralizados. Fica legal. Beleza? Olha só. Já fizemos um título, criamos um layout agradável para poder fazer uma impressão desse boletim, certo? Eu vou segurar a aula por aqui e na próxima a gente vai acrescentar mais algumas colunas e já vai fazer aqui pequenas fórmulas, tá ok? Essa foi a primeira aula, espero que você goste. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha, passa para os amigos, para os colegas. Vê aí se tem um pessoal na sua empresa que precisa aprender um pouco de Excel. Temos aí uma outra playlist, que é a playlist de uma turma do WhatsApp que a gente compartilha com o pessoal do trabalho, que eu compartilho com o pessoal do trabalho. Vocês podem usar, que talvez já tenha, para alguém que já trabalha com Excel, talvez já tenha o tema que ele está procurando. Se não tem, você passa para mim também, que eu atendo e coloco naquele grupo lá na playlist do WhatsApp, que eu vou aproveitar e vou passar para o pessoal também dos meus grupos. Então é isso. Obrigado.